Cuidar o humor irritado na gestante. Tem gestantes que se apresentam mais irritadas na gestação. E isso faz, com que o yang aumente, segundo a medicina chinesa, e há muitas vezes uma estagnação no meridiano do fígado. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. E hoje eu vou finalizar a série de 3 vídeos sobre o papel da acupuntura na fertilidade ou no tratamento da infertilidade. Os 2 outros vídeos já estão no YouTube, assistam, que são muito interessantes a todos que desejam engravidar, mulheres, casais, homens. Vejam lá no YouTube os 2 vídeos anteriores. E hoje eu vou falar para vocês sobre a acupuntura nos sintomas comuns na gestação. No primeiro vídeo eu falei sobre a acupuntura no preparo da mulher para engravidar. No segundo vídeo eu falei sobre a importância de uma nidação adequada, promovida também pela acupuntura. E neste terceiro vídeo eu vou falar sobre acupuntura em sintomas que ocorrem durante a gestação e que as mulheres neste momento ficam muito restritas em relação ao uso de medicamentos. Então, muitas vezes, uma gestante com enxaqueca, uma gestante com alguma dor articular, uma dor lombar, com náuseas, que não pode tomar muitas classes de medicamentos são excluídas para gestantes, inclusive alguns anti-inflamatórios comuns que nós utilizamos em outros momentos da vida não podem ser utilizados na gestante. Muitas vezes, chás que nós achamos que são inócuos, que são chás que não fazem mal, um chazinho de hortelã, um chazinho de camomila, na gestação isso deve ser observado, deve-se procurar conversar com o obstetra para ver se pode ser utilizado, que muitas vezes até mesmo chás, medicamentos fitoterápicos naturais, ditos como naturais, não devem ser utilizados pela gestante, sob pena de colocar em risco o bebê e a gestação, que essa gestação é tão desejada, necessita ser bem sucedida e às vezes por uma medida inadequada, até mesmo por desinformação, essa gestante acaba utilizando algumas coisas, tanto medicamentos alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, que não devem ser utilizados por ela. Então a acupuntura entra como uma ferramenta, como um instrumento no tratamento de sintomas da gestante que não podem ser tratados então com remédio. E a acupuntura, ela é segura, feita então por um médico acupunturista, ela pode e deve ser utilizada na gestante nos pontos adequados. Tem pontos também da acupuntura que são proibidos para a gestante de início, primeiro, segundo trimestre e até mesmo uma parte do terceiro trimestre. Tem pontos de acupuntura que nós só podemos utilizar na gestante a partir de 38 semanas. Por quê? São pontos que induzem a contração uterina, que induzem a dilatação e é um trabalho de parto prematuro. Então, a acupuntura também deve ser feita com muita orientação, com cautela, para que ela não prejudique, então, essa gestante e esse bebê nesse processo de gestação. Então, poucas medicações, cuidado, então, com os chás, cuidado com os fitoterápicos, muitas vezes vendidos sem receita, obviamente. Cuidado com esse tipo de substâncias, porque eles podem sim ser prejudiciais nesse momento. Então aqui, em primeiro lugar, uma queixa muito comum das gestantes. Náuseas, Nós temos aqui desde as náuseas mais comuns ali de primeiro trimestre, até a hiperemese gravídica, que muitas vezes as gestantes precisam internar para tratar aqueles vômitos que levam elas a uma desidratação, a uma desnutrição, porque nada para no estômago. Alguns medicamentos são utilizados nesse sentido para tentar controlar esse sintoma e muitas vezes o medicamento não controla, essa gestante interna, essa gestante acaba tendo alta e segue com esses sintomas por alguns períodos. Então, na náusea normal de primeiro trimestre ou na hiperemese gravídica, a acupuntura tem diversas pesquisas, tem diversos estudos como sendo utilizada alguns pontos específicos, o ponto pericárdio 6, um ponto que fica aqui na altura do punho, ele é muito utilizado no tratamento das náuseas.
o cuidado também da alimentação para essa gestante. Evitar alimentos muito gordurosos, evitar frituras, alimentos muito pesados, que também podem ajudar a desenvolver as náuseas que são comuns mais pelas questões hormonais desse período da mulher. Outra situação muito comum nas gestantes é a enxaqueca. A acupuntura também entra, eu já tratei pacientes que tinham enxaqueca previamente à gravidez, engravidaram, tiveram que suspender todas as medicações, inclusive aquelas medicações que eram utilizadas para prevenir as crises, então ficaram assim, meu Deus, agora eu tendo crises diárias como eu tinha, grávida e sem poder tomar os remédios. Então essas pacientes vêm para tratar a enxaqueca nesse momento, nesse período de gestação, algumas delas seguem o tratamento após ganharem os bebês durante o período de amamentação para prevenir as crises porque não podem, né, utilizar muitos dos medicamentos para enxaqueca, então elas vêm e seguem depois o tratamento após ganhar o bebê no momento de amamentação para evitar as indesejáveis enxaquecas. Normalmente, a enxaqueca na gravidez após o primeiro trimestre, ali entrando no segundo trimestre, ela tende a amenizar. Os fatores hormonais protegem a mulher de muitas dores durante a gravidez. Inclusive, já me perguntam, pacientes com fibromialgia me questionam, tá, mas eu vou piorar da fibro, né, provavelmente, se eu engravidar, porque tem a questão anatômica da barriga, vai piorar a lombar? Nem sempre. Muitas vezes, os fatores hormonais da gestação, eles protegem a mulher, inclusive das dores da fibromialgia. Então, a gente considera esse um período muito, muito abençoado, inclusive na questão das dores. Mas tem gestantes que seguem com dor, que seguem com enxaqueca ao longo de toda a gestação e a acupuntura vem, então, junto somente com os analgésicos comuns, que são seguros para essa utilização, mas que muitas vezes não resolvem as crises de dor de cabeça dessas mulheres. Então, cuidar muito, nós utilizamos então pontos aqui, né, de vesícula biliar, do meridiano do fígado e o ponto Taiyang, que é um ponto que fica no canto da junção aqui das pálpebras, né, no canto do olho, é um ponto muito utilizado também para o tratamento de enxaqueca. Cuidar o humor irritado na gestante. Tem gestantes que se apresentam mais irritadas na gestação e isso faz, né, com que o yang aumente, segundo a medicina chinesa, e há muitas vezes uma estagnação no meridiano do fígado. Então nós precisamos utilizar algumas vezes alguns pontos para fazer então esse yang circular e melhorar o sintoma de enxaqueca. Mas paralelamente a isso, a gestante precisa se tranquilizar a sua mente, diminuir essa irritação nesse período para evitar enxaqueca, crises hipertensivas que são prejudiciais na gestação. Um outro tratamento muito comum para as gestantes com acupuntura é o tratamento da dor lombar. A dor lombar ela pode acontecer em gestantes que já tinham esse tipo de quadro, pode surgir na gravidez, e aí nesse momento já tratei gestantes que tinham muita dor e que não poderiam fazer um exame de imagem, ela não pode fazer uma ressonância, não deve fazer um raio-x para descobrir o que estava acontecendo, somente após o término da gestação, depois do parto, né, foi feita então a investigação, mas nós tínhamos que tratar os sintomas. E muitas vezes um corticoide injetável que melhoraria muito o sintoma não pode ser utilizado em início de gestação. Só no final, depois da 30ª semana, tem essa indicação. Então ela muitas vezes ela leva ali, eu já tive gestantes a partir de 11 semanas começou a dor lombar e seguiu a gestação inteira. Então a acupuntura, o calor local, o reforço muscular, a reabilitação também na medida com um fisioterapeuta pode melhorar esses quadros. A acupuntura relaxa a região muscular ali da região lombar associada à dor e promove então liberação das endorfinas, que são analgésicos fisiológicos produzidos pelo próprio corpo. À medida que essa gestação vai evoluindo, a dor lombar, ela tende a aumentar ou ela pode surgir ali no segundo trimestre, terceiro trimestre, quando essa gestante está com o abdômen bem mais volumoso, há uma tendência a lombar
fazer uma curvatura maior. E essas pacientes tendem, então, a ter dor lombar, a ter dor na região da bacia, muitas têm dor na região lateral, têm dor na região glútea, elas podem ter uma dor pélvica, mas quando sentam, quando levantam, quando ficam um tempo de pé, muitas precisam continuar trabalhando e não conseguem uma posição adequada para amenizar aquela dor. A acupuntura, ela entra então com um papel importante como uma analgesia mais natural produzida pelo próprio corpo. Ela causa um relaxamento nessa musculatura e também ela ameniza os sintomas emocionais trazidos pela dor, que nós sabemos que a dor crônica, né? Então, ao longo de toda uma gestação, ela vai deixar essa gestante mais preocupada, mais irritada, mais ansiosa, às vezes não encontra posição para dormir. Então, melhorando o sono com a acupuntura, melhorando a ansiedade e a dor da região lombar. E aqui nós utilizamos, então, né, a acupuntura mais a fisioterapia, utilizamos pontos de meridiano de bexiga e de vesícula biliar, lembrando sempre que existem pontos que não podem ser utilizados na gestante, a não ser após a 37ª, 38ª semana, quando o bebê já está pronto, quando a gestação já está a termo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A acupuntura como uma opção em diversos momentos, tratamento de sinais e sintomas da gestante. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar com aquelas gestantes que sofrem de dor, que não precisam se manter assim. A medicação não é a única alternativa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.